Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de outubro. Estamos na quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Meu irmão, minha irmã, estando num certo lugar orando, ao terminar, um dos seus discípulos perguntou-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Em resposta a esse pedido, o Senhor confia aos discípulos e à igreja a oração cristã fundamental. A oração não é ato primeiro, ela é ato segundo, porque nasce de um choque com Deus, um choque existencial. A oração do Pai Nosso só se entende no interior da profunda experiência vivida por Jesus. Lucas coloca em relação o Pai Nosso com a oração pessoal de Jesus. Ensinando aos discípulos o Pai Nosso, Jesus não transmite somente uma fórmula, um ensinamento em forma de prece, mas nos introduz no diálogo interior do amor trinitário e no envio que o Pai faz do Filho e do Espírito Santo a nós. Assim, Jesus nos eleva ao coração de Deus e nos insere na sua missão no mundo. O significado do Pai Nosso vai além da comunicação de palavras. Quer formar em nós os sentimentos de Jesus. Tertuliano escreveu: o Pai Nosso é o compêndio de todo o Evangelho. O Pai Nosso provém da oração personalíssima de Jesus, provém do diálogo do Filho com o Pai. Essa é a profundidade para a qual as palavras nos remetem. A oração dominical é a mais perfeita das orações. Nela não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem que convém desejá-lo. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também os nossos afetos e os nossos pedidos. Na sua regra, São Bento cunhou a fórmula: mens nostra concordet voce nostra, ou seja, o nosso espírito concorde com a nossa voz. Normalmente, o pensamento precede a palavra, busca e forma a palavra. Normalmente, nós pensamos e depois falamos, mas na oração, a oração dos salmos, da liturgia, do Pai Nosso, acontece o contrário. A palavra, a voz, nos precede e o nosso espírito deve se adequar à nossa voz. De fato, nós não sabemos o que convém pedir. Na oração do Pai Nosso, o Senhor vem em nosso auxílio e nos ensina a rezar. E o que convém pedir? Dá-nos, nas palavras do Pai Nosso, a oportunidade de ir ao seu encontro e de conhecê-lo pouco a pouco, através da oração pessoal e comunitária. Na doutrina e na oração do Senhor, o Espírito dá forma nova aos nossos desejos, às nossas moções interiores. Jesus nos ensina a vida nova por sua palavra e nos ensina a pedi-la pela oração. Da retidão da nossa oração
dependerá a retidão da nossa vida em Cristo e a retidão da nossa missão. A oração interpreta nossos desejos diante de Deus, mais exatamente, expressa os desejos do Filho que se tornam também nossos desejos. A oração é um caminho de purificação dos nossos desejos, corrige os nossos desejos e nos conduz pouco a pouco a desejar o que realmente nós precisamos, desejar Deus e o seu Espírito. O dom de Deus é Deus mesmo. A coisa boa que o Pai dá consiste no dom de si mesmo. Quanto mais o Pai vosso celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Foi o que Jesus disse. Jesus não nos deixa uma fórmula a ser repetida maquinalmente, magicamente. Ele não nos dá só as palavras de nossa oração filial, mas nos dá ao mesmo tempo o Espírito, pelo qual elas se tornam em nós espírito e vida. No Pai Nosso fica evidente um elemento próprio da mística cristã. A oração não é um mergulho em si mesmo. A oração é encontro com o Espírito de Deus na palavra que nos precede. A oração é encontro com o Filho e com o Espírito Santo. E dessa forma, um entrar em comunhão com o Deus vivo.